Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Kellerman, fisioterapeuta clínico, especialista em tratamento da dor. E hoje a gente vai conversar um assunto muito relevante, muito importante, que afeta muitas pessoas, tá? Tô esperando, vamos ter uma convidada muito especial, que é a doutora Jussiana. Ela vai entrar aqui logo mais. E a gente vai bater um papo então para a gente dar continuidade aqui no assunto. Vou aceitar você aqui, Ju. Boa noite, Wagner. Beleza? Oi, Kellerman, boa noite. Boa noite, Ju. Tudo bem? Tudo Bem-vinda bom? novamente. Muito bom, muito obrigada. Imagina, prazer falar contigo novamente, né? E temos um assunto muito relevante para comentar com as pessoas aqui, né, Ju? Quanto que o nosso trabalho, a nossa profissão é importante nessas condições de dor de cabeça, dor cervical, né? E é o assunto que eu escolhi para falar hoje, em conjunto com a Ju aí, que topou de prontidão ali, de última hora, como sempre, né? Obrigado por tanta assiduidade, espontaneidade, né? Chegar e, não, tá, vou lá e faço. É muito bom estar aqui conversando com você. Então, vou pedir para que você se apresente, fale de onde você é, onde você vive, o que você come e tudo mais. Bom, meu nome é Jussiana Guiar, sou fisioterapeuta há 20 anos, sou aqui da Baixada Santista, moro em Praia Grande, mas meu consultório é em Santos. Bom, aí eu ia até falar com você, Kellerman, da gente, lógico que é você que está fazendo aí, dando andamento, mas como a gente vai falar sobre dor cervical, né? E, as tonturas, as dores de cabeça, tal, eu vou falar para você dar seguimento a essa parte e a dor cervical, se você quiser, ó, tá comigo aqui. Tá tudo certo. A gente vamos trocando figurinhas. Não tem um Exatamente. roteiro, não criei nada disso. É um papo de boteco mesmo, Papo de entendeu? boteco. Para as pessoas ficarem bem à vontade. Quem quiser compartilhar essa live com algum amigo, nos ajudem aí, né? Maju, fica à vontade para falar, colocar alguns questionamentos que você acha pertinente, tá? E claro que eu vou estar direcionando aqui e a gente puxa um assunto, um comenta e o outro faz um outro comentário em cima e assim a gente vai levando, tá? Prometo não estender muito porque o Instagram tá querendo me derrubar. Passa uma hora de live, ele já liga o cronometrinho. Não, esse cara já tá falando demais, vamos cortar ele. Aí a gente tem que encerrar de última hora. Então a gente não vai estender por muito tempo, mas também não vamos deixar de entregar um conteúdo relevante para as pessoas, tá? Então, Ju, eu queria primeiro, já falando da dor cervical, o que você tem visto aí no consultório, no seu consultório, em termos de prevalência, assim, o que você poderia trazer? Vamos conceituar, né? O que é uma dor cervical, onde que ela acontece? Muitas pessoas nem sabem, né? Diferenciar uma dor cervical, tem pacientes, principalmente pacientes idosos, dói aqui, dói no meio das costas, né? Vamos conceituar bem, de uma forma bem didática, o que seria essa dor cervical que a gente fala. Então, Kellerman, aqui no meu consultório, as pessoas vêm muito, assim, muito assustadas, né? Assim, nossa, eu tenho dor no pescoço, será que a minha dor é muito grave, né? Então, é uma coisa que eu venho tentando acalmar as pessoas, porque a gente sabe que somente 2% das dores, né, de coluna é uma red flag, uma bandeirinha vermelha, né? É uma coisa que a gente precisa se preocupar. Aí sim faz necessário um exame de imagem, porém, a maioria das dores é específicas, né? Então, assim, hoje tem muita influência de fora, né? Tem fatores aí
que pode influenciar na dor do que o próprio problema na cervical, porque não é uma coisa específica. Então, as pessoas, eu sempre tento acalmar, sempre tento falar, gente, calma, vamos fazer uma avaliação, entender o que está acontecendo, porque, assim, essa coisa de exame de imagem, a pessoa fica muito presa em protusão, degeneração, artrose, bico de papagaio. Nossa, eu tô condenado, eu tenho várias coisas no meu exame. O meu exame deu... Nossa, doutor, eu tenho 36 bicos de papagaio. Eu sempre falo, calma, isso assim não tem, né? Porque pessoas que também têm um exame de imagem com toda essa prevalência de vários fatores, não tem dor. Então, isso não é um achado assim muito significativo para a gente. O que para a gente é muito efetivo é sim um exame clínico bem feito, uma bela de uma avaliação para entender, né? Porque os fatores externos, por exemplo, o que poderia influenciar na minha dor, né? Uma coisa que a pessoa geralmente faz seria um fator agravante. Eu acordei com torcicolo e toda hora tô ali, rodando meu pescoço. Isso também. Tá escutando, Kaleman? Tá aí ainda? Estou sim. Então tá Você bom. viu? Tá? Tá. Então tá bom. Sim. Bom, a pessoa que fica ali se apertando, se cutucando, também é um fator que está fazendo com que a pessoa lembre daquela dor a todo momento. Então, uma dor que poderia passar rapidinho, ter um processo ali de 7 dias, 10 dias, vai ficando cada dia mais, as pessoas vão se limitando a fazer movimentos. Aí o que acontece? Vai cada vez se limitando, aí ela para de fazer atividade física, aí ela troca a cadeira, ela troca o travesseiro e ela fala, meu Deus, a minha dor é grave. Eu estou com muita dor e a minha dor é super grave porque eu já fiz de tudo. Eu já mudei travesseiro, eu já mudei colchão, eu já mudei cadeira ergonômica, fiz de tudo, só que não fez o principal, continuar com a atividade física, porque a atividade física é excelente para isso, para estimular esses hormônios da nossa farmacinha interna. Então, assim, na verdade, é uma coisa tão simples que vai sendo uma coisa muito, né? A pessoa vai levando para uma situação de cronificação. Falei demais, Perfeito. né? Não, tá ótimo, que daí a gente vai amarrando alguns pontos aqui, né? Muito legal que você trouxe, né? Vários conceitos em uma fala, né? Que é muito legal, que eu vou tentar explicar para o pessoal também aqui o que você colocou, né? Primeiramente, a preocupação maior das pessoas é com o exame de imagem, né? Querendo descobrir a causa da dor, né? Através do exame de imagem. E a gente sabe que o exame de imagem, ele, quando colocado de uma maneira muito... A pessoa fica muito fazendo vários exames, tentando descobrir a causa da dor, né? De uma forma precoce. Isso vai mudar o comportamento e esse comportamento é o que vai cronificar a dor desse paciente. Então, estudos já mostram que quanto mais exames de imagem as pessoas fazem ao longo de um ano, por exemplo, aproximam esse paciente de fazer uma cirurgia desnecessária. Então, assim, o que vai, como a Juliana colocou, que as alterações do exame de imagem, na maioria das vezes, ela está relacionada ao processo do envelhecimento, é natural, todo mundo vai ter alteração. E na maioria das vezes não vai explicar a causa da sua dor. E uma coisa que você trouxe muito importante é o conceito da hipervigilância, né? A pessoa que fica ali percebendo a dor toda hora, tocando para ver se a dor está presente,
vira o pescoço de um lado, vira o pescoço do outro, tenta se auto-estalar, né? Para tentar aliviar a dor. E esses comportamentos de hipervigilância também é um fator que vai fazer com que a dor permaneça por mais tempo. E eu gosto de usar essa analogia, Ju, da hipervigilância, porque o nosso cérebro, a gente aprende a sentir dor por associação, repetição, né? Estímulos, né? De comportamentos e de estímulos. Então, quanto mais eu fico tocando aquela região, né, maior a chance de meu cérebro lembrar, registrar aquilo, aquela experiência, né, que está levando uma provável ameaça para o meu corpo e o cérebro representar aquilo como uma resposta dolorosa. E aí, eu costumo fazer a seguinte analogia da maca, né, da trilha e da maca. Por quê? A partir do momento que nós temos conexões, vias, né, do nosso cérebro, que vai facilitar o aprendizado de um paciente perceber a dor mais fácil, nós temos outros caminhos que vai fazer com que a gente não perceba a dor. E o paciente, por exemplo, que está com dor crônica na cervical, ele já tem esses comportamentos de medo, evitação, de hipervigilância. O que acontece? Quanto mais ele estimula aquela região, mais fácil o cérebro dele dispara a mensagem de dor. E aí eu faço uma associação com uma trilha. O que é uma trilha? A trilha é um caminho onde várias pessoas ficam passando, né? Formam um rastro e formam uma trilha para dar um acesso a algum lugar, geralmente alguma praia, alguma montanha, por exemplo. Então, porque várias pessoas passam por ali e formam aquela trilha. Então, aquelas pessoas que ficam passando toda hora é como se fosse a gente tocando na região onde vai, dando informação ali. O que acontece com a trilha se todo mundo deixar de frequentar? Aonde está o caminho vai formar uma mata, ou seja, aquela trilha ela vai deixar de existir. E aí, da mesma maneira, quando a gente substitui esse comportamento de ficar tocando, né, de hipervigilância, por outros comportamentos, o cérebro ele tem menos atenção para a dor. Então aí a percepção de dor ela diminui. É a mesma coisa. Então, a partir do momento que você deixa de frequentar aquela trilha se tornou uma mata, ou seja, ela fechou aquele caminho, não existe mais. E aí a trilha que a gente precisa trazer para esse paciente é a trilha do bom comportamento que vai diminuir a dor dele. Então a gente vai trocar o caminho. Ele está aprendendo, ele está viciado daquele caminho que está levando ele a perceber a dor. A gente, com o nosso tratamento, com nossas orientações, educação em dor, vai fazer com que esse paciente ele frequente outros caminhos, vai fazer com que o cérebro dele crie outros caminhos, né? Que vai facilitar a experiência do alívio da dor para esses pacientes. Então, isso é muito importante que você colocou, que a hipervigilância, né, ela é um fator também de cronificação de comportamento desses pacientes que a gente pega muito. Já aproveitando a deixa que você falou do travesseiro, eu quero te fazer uma pergunta e uma provocação. O que você poderia falar? Travesseiro realmente ele é responsável pela dor cervical? Porque a gente vê aí diversas perguntas. Quando eu abro caixinha de perguntas, sempre tem alguém perguntando: mas o meu travesseiro é ruim, qual o melhor já troquei meu travesseiro, né? Qual é o melhor travesseiro, né? E, enfim, o que você poderia fazer, acrescentar a sua ideia em relação a isso pra gente? Então, assim, eu sempre respondo, gente, o melhor travesseiro para você é o seu, que você se sinta confortável, que você tenha uma noite prazerosa de sono. Não existe o melhor travesseiro. Eu coloco até, engraçado, aqui às vezes o paciente fala para mim: nossa, esse travesseirinho seu é bom. Eu falei: gente, mas é um negocinho, não tem, é um travesseirinho super tranquilinho que a gente usa aqui do Pilates, não tem nada, não tem um travesseiro. Tem sim, você tá numa posição confortável, não tem travesseiro melhor, não tem colchão melhor. Lógico, o colchão tem que ser um colchão novo aí, até 10 anos, um colchão legal. Mas assim, eu não tenho que trocar
de colchão, porque isso é um fator mecânico. A sua dor não é por conta do travesseiro, a sua dor não é por conta do colchão. E porque assim é muito injusto, né, Kelly? A gente jogar a culpa se eu não tenho, sou sedentária, se eu não tenho hábitos, eu tenho uma privação de sono. Quem não dorme bem vai ter dor crônica. É fato, entendeu? Então, assim, agora eu vou responsabilizar aí a minha falta de exercício. Eu só durmo tarde, me alimento mal, é, não bebo água, né? Tem Eu estresse no sou uma trabalho. pessoa estressada, vou culpar o travesseiro? Não, eu tenho que acabar olhando para mim mesma e falar o que está acontecendo, o porquê disso, né? Então é isso geralmente que eu converso com meus pacientes. É porque eu vejo muitas pessoas que já falando até estendendo um pouquinho para lombar, né? Muitas pessoas já gastaram um colchão de 10, 15 mil, aquele colchão que faz massagem infravermelho, colchão magnético. Pô, eu troquei o colchão, melhorou nos primeiros dias, depois a dor voltou, né? Então, assim, colchão, travesseiro, gente, não tem o melhor, né, ou o pior, né? Então, o que a gente indica para vocês? Aquele que vocês, como a Luciana comentou, é o que te deixa mais confortável. Você não precisa gastar rios de dinheiro num travesseiro. Ah, vou comprar um travesseiro da NASA, né, que é muito comum, o pessoal falando, porque aquele é totalmente ergonômico para o meu pescoço. Se te ajudar, beleza, tá tudo bem, tá? Mas na maioria das vezes você não precisa gastar muito dinheiro com o travesseiro, né? Como você bem colocou, terceirizar a culpa, né? Exatamente. Da sua dor para uma coisa só, sendo que a gente precisa, aí, na maioria das vezes, modificar outros comportamentos, né? Que os pacientes têm, principalmente os pacientes com dor crônica. E já aproveitando que você falou do sono, Ju, tem uma coisa muito interessante, eu sempre gosto de falar isso nas lives, né? Parece até papagaio repetitivo ficar falando de sono e dor, mas é fundamental, é o principal comportamento que eu, de cara, eu peço para tento já mudar na primeira consulta já algumas orientações de higiene do sono para esses pacientes, porque é aquela coisa, né? Aquela relação bidirecional que a gente fala entre dor e sono e dor. Então, as pessoas, como você mesmo comentou, que tem problemas com sono, tem maior probabilidade de ter dor no dia seguinte, e pessoas que têm dor no dia seguinte e também têm muita dor. E eu gosto de explicar da seguinte maneira, fazendo a analogia do gari, né, com essa higiene do sono. Porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, trocando o dia pela noite, ficando até mais tarde acordado, né? Hoje o mundo é totalmente tecnológico, a gente fica muito tempo exposto à tela de celular, né? Tablets, as crianças também. Então isso vai fazer com que a gente vai dormir mais tarde. E aí eu gosto de fazer essa analogia do gari da seguinte maneira: imagine que o nosso corpo, né? Nós, como moramos numa cidade litorânea, né, Ju? Então vamos pensar assim, né? Réveillon, como é que fica aí, né? A Praia do Gonzaga, né? As avenidas da Praia do Gonzaga, é uma loucura, né? Eu Loucura. imagino. É uma loucura. Embora eu tive em Santos só uma vez, mas assim, eu sei porque é o lugar mais famoso, um dos lugares mais comentados. E aqui em Caraguatatuba também, também temos a Avenida da Praia da Martins de Sade, que é super cheia, principalmente na época de final de ano. Então, o que acontece? Durante as épocas de final de ano, onde tem maior movimento, as pessoas transitam na rua. E as pessoas que transitam na rua tendem a sujar mais a rua, né? E o que acontece? Na madrugada, que vai lá os funcionários da prefeitura, os gari, que vão limpar toda a rua para que ela fique utilizável no dia seguinte, né? Para retirar todo o lixo que as pessoas deixaram. E assim funciona também o nosso corpo. Quando a gente vai dormir, né?
o nosso cérebro ele é enxaguado, ele é lavado para tirar todas as toxinas que podem ser responsáveis por uma neuroinflamação e deixar o cérebro mais sensível à dor. Então, quando a gente tem uma boa noite de sono, entenda que a gente vai ter uma boa lavagem cerebral, no bom sentido, para retirar essas toxinas, né? E isso acontece quando a gente dorme, que geralmente é no período noturno, né, de madrugada. Então, ali por volta das 10, 11 horas da noite, onde a gente teoricamente deveria dormir, a gente deveria dormir em média de 7 a 8 horas por dia, né, ou por noite, e durante a madrugada, então, vai acontecer essa lavagem cerebral, né, eliminando essas toxinas irritativas que podem gerar dor no dia seguinte. E aí a gente sabe que durante essa madrugada, né, quando você está dormindo, nós temos vários estágios do sono. E o sono reparador, que vai fazer essa lavagem mesmo, é no sono profundo, estágio 4, 5 ali. Nós temos 5 estágios de sono, mais o estágio REM, que é o sono onde a gente está sonhando, né? Pelos movimentos subtis dos olhos, quando a gente está quase acordando. Então, quando a gente está dormindo, nós temos ali o mensageiro do sono, que é o hormônio da melatonina, né? Então ela ali atinge a produção dela por volta das suas 9 horas da noite, mais ou menos, já começa a ter índice ali aumentado de melatonina, e o cortisol, que é um hormônio que é responsável pelo estado de vigília, manter a gente acordado, e também o cortisol aumentado na sua corrente sanguínea por muito tempo, ele vai gerar neuroinflamação e vai deixar o seu sistema nervoso mais sensível a perceber a dor. Ele deveria estar mais baixo. Então, quando você tem melatonina alta, cortisol mais baixo, você tende a pegar no sono mais rápido e ter um sono de melhor qualidade. E o que acontece? Quando a gente é muito exposto à tela, a comportamentos noturnos, né, de ficar acordado, os níveis de melatonina ficam diminuídos e os níveis de cortisol ficam aumentados à noite. E aí, o que acontece? Não temos essa lavagem cerebral. E aí, quando a gente acorda no dia seguinte, o hormônio que vai fazer a gente acordar no nosso ciclo circadiano é o cortisol. O cortisol é que vai fazer a gente acordar, abrir os olhos. Então, chega lá por 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a gente abre o olho e vai fazer as atividades do dia a dia. E quando a gente não dorme bem, eu falo que a gente vai começar a perceber algumas alterações. Por exemplo, os pacientes que dormem pouco vai funcionar mais devagar, né? Eu falo que é igual um computador pesado, tá cheio de vírus ali, para você abrir uma janela, ele demora vários tempos para processar ali, né? E as pessoas que dormem pouco têm esse comportamento. Já foi feitos estudos, por exemplo, em que eles pegaram pessoas que dormiram 4 horas por noite, 6 horas e 8 horas, e deram testes de aplicação, tarefas cognitivas para essas pessoas, numa empresa. E aí, o que aconteceu? Os pacientes que dormiram 4 horas tiveram os resultados piores do que as pessoas de 6, e as pessoas de 6 tiveram piores resultados do que as de 8, porém melhor que as de 4. Só que o que foi interessante, as pessoas que dormiram 6 horas, elas não percebiam que estavam cansadas, comparado com a de 8. Não, eu estou bem. Mas na hora de fazer o teste, não está tão bem assim, né? Outra coisa muito importante falando disso, né, Ju, caminhoneiros, por exemplo. O que acontece? Porque como eles pegam muita carga, muita gente que trabalha de madrugada, médico, plantonista, por exemplo, que tem o sono totalmente desregulado, muitos acabam utilizando alimentos derivados de cafeína para poder ficar mais tempo acordado, por exemplo, motorista de caminhão, de aplicativo de Uber. O que acontece? Qual que é o perigo disso? Porque quando a gente toma café, tá? Já vou falar uma coisa interessante do café. O café, o brasileiro, ele é viciado em café, e
café a gente deveria tomar até no máximo 3 horas da tarde. Por quê? Durante o nosso dia a dia, a gente gasta energia para fazer as nossas tarefas, tá? E aí, ao gastar energia, a gente quebra a molécula de ATP, que é a molécula de energia, e transforma ela numa outra molécula de adenosina. A adenosina acumulada, ela vai aumentar uma pressão sobre o sono para você dormir. Então, quando você tem níveis de adenosina acumulado no seu corpo, provavelmente você vai dormir, tá? Chega uma hora que teu cérebro não vai aguentar, você vai dormir. O que acontece quando você toma café ou quando você toma muito energético? A cafeína, ela se liga mais rápido do que a molécula da adenosina. Então, você só vai acumulando adenosina, mas você não dorme. A hora que acaba o efeito da cafeína, a pressão para o sono já está bem maior. Aí, por isso que você apaga. Acontece muitos acidentes de carro, porque a pessoa, eu acho que eu estou acordado, mas não estou. E aí acaba se acidentando. Então, eu coloquei isso, né? Porque se for falar de sono, é uma outra live só pra gente falar de sono. Porque aí tem coisa pra caramba, né? É um assunto que eu gosto muito e já estendi muito para falar sobre isso, né? Então, assim, resumindo a ópera, o que a gente precisa entender é dormir melhor, consumir menos café, entender que o quanto uma boa noite de sono ela é importante para você ter o controle das suas dores, principalmente as dores de cabeça, as dores cervical. E aí, outra coisa que eu gostaria de falar, Ju, assim, já que a gente está falando de cervical, tem pacientes que têm a dor cervical que irradia para o braço, né? Ali com sensação de choque, dormência, às vezes tem um diagnóstico de hérnia de disco. O que a gente poderia acrescentar nisso? Quais seriam os principais sintomas que você vê aí no perfil desses pacientes, né? Um paciente com uma dor irradiada, de uma hérnia de disco realmente sintomática. O que você poderia acrescentar para a gente? Bom, paciente com hérnia de disco verdadeira, bom, primeira coisa, gente, não é que o diagnóstico é falso, é que você não tem os sintomas de uma hérnia de disco verdadeira, né, ativa ali. Então tem a sintomática e a assintomática, tá? Então a dor que irradia para o braço, que dá choque, formigamento, você perde força, parestesia, falta de sensibilidade, esse tipo de dor é uma dor de hérnia de disco verdadeira. Agora, se você tem uma dor na cervical, você foi diagnosticado com hérnia de disco, mas a dor não saiu dali, é uma dor que pode ser de outra origem, não tem nada a ver com a hérnia de disco, não é ela que está causando a sua dor, né? Então, a dor neuropática é a dor de hérnia de disco, que é a dor da hérnia de disco verdadeira. Exatamente, né, mano? E é bem característico, porque não é toda dor que sai do pescoço e desce no braço, quer dizer que vem da hérnia de disco. Nós temos uma dor aí que a gente fala dor referida ou dor irradiada, né? Que pode estar envolvido com uma radiculopatia, por exemplo. O paciente, ele geralmente tem, né, de uma hérnia de disco sintomática, né? Eu gosto de usar esses sintomas, né? Não verdadeiro e falso, porque senão a gente fala que que não é uma hérnia, né? Ela exatamente. Mas ela não está dando sintomas, né? Não está te dando sintomas. Mas a verdadeira, vamos usar, a hérnia sintomática, os principais achados são: o paciente ele vai ter a dor mais forte no braço do que no pescoço. Tá? A dor ela ultrapassa a linha do cotovelo, então ela desce abaixo do cotovelo, chegando lá nos dedos das mãos, por exemplo, com sensação de choque, dormência e formigamento, e o paciente ele consegue delimitar certinho o trajeto da dor. Falar, minha dor é essa aqui, ela vem aqui, desce aqui no braço e chega aqui. Tá? E aí quando a gente faz os testes, né, clínicos ali, a gente consegue identificar se de fato esse paciente tem uma sensibilidade neural que realmente está afetando uma dor neuropática, que é uma dor que afeta exclusivamente o tecido nervoso. Sim. Porém, pode falar, Ju.
Então, e assim, às vezes as pessoas chegam aqui com dor, por exemplo, no ombro, né? Uma coisa que a gente não colocou, que chega aqui referindo uma dor no ombro, e essa dor também pode ser de origem cervical, entendeu? Às vezes ela irradia um pouco mais que a dor somática referida ali, né? Não é uma hérnia de disco sintomática, mas as pessoas acreditam que a dor é ali no ombro e tá tratando esse ombro aí muitas vezes porque o diagnóstico deu bursite, tendinite no exame de imagem, e na verdade não é isso. O problema Exato. está na cervical. A gente às vezes assim, você passa aí por fisioterapeutas e fica só tratando o local e na verdade a dor, a origem da dor é em outra região que é a cervical, né? Tem muitos casos de dor na cervical que irradia aí pro ombro e a pessoa está tratando o ombro há muito tempo, né? Perfeito, Ju. Isso é tão importante de você ter falado, porque assim, pense bem vocês aí como paciente. Quanto mais tempo você convive com sua dor, se sua dor, por exemplo, como a Ju colocou, que é uma dor no ombro, quanto mais tempo você convive com essa dor no ombro, menor a probabilidade que essa dor de fato esteja envolvida com a articulação do ombro. E sim, como comentei na live, é uma resposta do seu sistema nervoso ali que está detectando aquela ameaça e está referindo uma dor para o seu ombro, né? Então, às vezes, que a gente fala, a dor referida, isso que você comentou, Ju, vem muito do conceito que a gente fala interdependência regional, ou seja, todas as articulações, uma articulação saudável, ela deve ser livre, completa e indolor para se movimentar. Então, você consegue se movimentar em todas as direções possíveis, né? Sem dor, sem limitações, sem dor. Se você tem alguma rigidez em alguma articulação, provavelmente isso já é um fator de risco para que você tenha dores. Tá? Não estou dizendo que é a causa da dor, mas é um fator de risco para que você tenha dores. Então, por exemplo, eu posso ter uma dor no ombro porque eu tenho uma rigidez na cervical. Né? E por que isso acontece, Kellerman? Porque na coluna cervical nós temos grupos de nervos que mandam informação para o ombro. E se aquela região onde está a saída do nervo ela está sensível, ela pode referir uma dor para o ombro. Não é uma dor do nervo, é uma dor de várias estruturas ali da coluna cervical que está mandando uma informação para a dor no ombro. E aí, quando a gente negligencia a cervical, a gente fica tratando o ombro ali, o paciente nunca melhora, fez lá 30, 40 sessões, fez o diagnóstico no exame de imagem, fez lá o ultrassom, ressonância, deu bursite, tendinite, e a pessoa está lá tratando e não melhora. Porque o problema raiz lá, de origem de fato, pode estar na cervical e às vezes é muito negligenciado. Então, pelo menos o que a gente vem aprendendo e vem modificando na minha prática clínica é que todo paciente, salve, quando não tem o histórico de trauma que é do acidente, né? Da região local onde ele se queixa, o paciente chega para mim com dor no ombro, principalmente bilateral. Tem dor nos dois ombros. Caiu, bateu? Não, começou a doer assim, acho que porque eu faço muito, trabalho muito com computador, então eu acho que é a léia, a posição do braço, e aí quando você avalia a cervical, ali os sintomas praticamente melhoram consideravelmente. Ele falou, mas sempre achei que era o ombro, tratei o ombro e não melhorou. Falei, porque não olharam para a tua cervical, né? Assim, vale para as outras articulações da lombar, a gente vai olhar para o quadril, para o joelho, enfim, né? Então, dor no quadril é muito referente a. Tem uma ligação com a coluna lombar, dor no joelho e por aí vai. Mas como a gente está falando de cervical, então é muito comum os pacientes com dor cervical ter dor no ombro e muitos pacientes com dor no ombro ter problemas na cervical. Ô, Kellerman, eu estava lembrando de uma paciente que ela estava tratando há muito tempo uma bursite no ombro e ela veio para mim, ela é instrumentadora, estava acho que tratando já uns 2, 3 anos, né? E ela veio fazer avaliação. Aí ela falou, não, meu ombro não chega, não vai, eu não consigo. Eu falei, pera só um pouquinho, a gente começou a mexer na cervical.
Aí ela fez o teste de novo, o ombro subiu, assim, ela fez aquela cara, você é bruxa! Mas é isso que acontece, né? Quando o problema Sim, tá ali na cervical e só tá pegando o ombro, é assim uma coisa que parece, parece mágica, né? É sim, surpreendente, né? sim. Aí às vezes a pessoa está sofrendo vários anos com aquela dor, vários meses, né, com aquela dor. Como falei lá no começo, tomou medicamento, não melhora, ou melhora um pouquinho e a dor volta. Aí ele fez vários exames de imagem ali, ficou preocupado, foi proibido de fazer as atividades, não pode pegar peso porque vai estourar os tendões, Exato, né? E na verdade, quando na realidade um movimento bobo como esse de levar o queixo aqui atrás exatamente, pode resolver o problema, né? Na maioria das vezes. exatamente, E exatamente. aí, por isso que a gente fala, se você aí tem dor cervical, tomou remédio e não melhorou, tá? Continua com a dor, provavelmente a sua dor não é de origem química, tá? Você não tem um processo inflamatório. Ah, quanto tempo acho que meus nervos estão inflamados. A gente, idoso fala muito isso, né? Aí você pergunta, quanto tempo a senhora tem dor? Ah, 5 anos. Não existe inflamação que dura todo esse tempo, tá? Então, assim, o processo inflamatório ele dura em torno de 3 semanas, no máximo, estourando 4 semanas. E como que vou aproveitar, Ju, abrir um espaço para ensinar para as pessoas, para a gente fazer eles identificarem se a dor deles é de uma inflamação ou não, né? Ou uma dor mecânica. Então, uma dor inflamatória, o que acontece? Você vai ter dor 24 horas. Provavelmente você não vai ter posição de alívio, tá? E se tiver, é um alívio ali muito pouco, né? E depois Que que às você vezes volta quase para. irrita, né, mesmo, né? Uma dor Uhum. inflamatória. E aí ele. Caiu aqui o fone. E aí. E aí ele. O movimento, eles tendem a piorar esses pacientes, né? Sim. Então, assim, dor inflamatória seria dor 24 horas, uma dor constante e que você piora com o movimento. E aí a medicação, de fato, ela vai ajudar nesses casos. Você toma um remédio anti-inflamatório, o nível de dor diminui consideravelmente. Agora, se a sua dor oscila, eu acordo pior, quando Melhora o durante o movimento dia, um né? pouco melhora um pouco durante o dia. À noite, quando eu vou dormir, a minha dor volta. Você tem essa variabilidade, tem grande chance de a sua dor ter envolvimento mecânico. E dor que envolve processos mecânicos, né, alterações mecânicas, não é com medicamento que você deve tratar, e sim com movimento, e muitas das vezes movimento específico. E o melhor profissional para te orientar nesses casos é o fisioterapeuta, É, né? uma coisa Então, também, Kellerman, é assim que é muito importante para os pacientes entenderem em relação a tratamento, né? Tem um momento do farmacológico, né? No caso de uma dor intensa, assim. Tem o momento do exercício, tem o momento da educação em dor. As pessoas, elas costumam a querer fazer uma massagem, que é uma terapia só, e achar que isso, o movimento lá passivo, de eu ficar lá deitadinho, já é um tratamento. E na verdade, não. Uma só terapia, na verdade, não é o que vai tratar. A gente trabalha com a gente consegue atingir diversos através da educação em dor, através do exercício. A gente consegue sim assim, atingir as vias necessárias para o controle da dor. As pessoas acham isso, né? Eu vou lá, vou fazer uma quiropraxia, ou então eu vou fazer uma acupuntura, uma massagem, tudo que você fique lá deitadinho, tranquilinho, recebendo. Infelizmente, hoje não é o que é realmente mais indicado. Hoje a gente está falando de fisioterapia, de uma metodologia aí que tem artigo científico comprovando tudo que a gente está falando aqui, que são tratamentos efetivos e que realmente vai trazer um bom resultado para esses pacientes, né? exatamente. Quando a gente fala, né, de dor crônica, por exemplo, a gente sabe que as terapias passivas é aquela que você mesmo colocou aí.
O paciente deita na maca e o profissional aplica tudo. Vai ajudar? Vai. Mas o efeito terapêutico é de curta duração desses efeitos. E a gente sabe que o padrão ouro para o tratamento da dor crônica relacionado à cervical é o exercício, onde o paciente precisa participar ativamente do processo de reabilitação. Mas o que acontece, né, Ju? Eu vejo muito disso também, que é a maneira como eles conhecem a fisioterapia. Eles acham que vou lá, vou deitar, e vou colocar uns aparelhos lá e vou fazer aquilo e tá tudo bem. Quando você faz somente técnicas passivas, você está fazendo uma parte só do tratamento em si, né? E o pior ainda é você criar uma expectativa que você tem uma dor de meses ou anos, achando que com uma consulta você vai resolver todo o problema, né? E o que acontece às vezes do paciente, aproveitando esse gancho, Ju, do paciente que começa a fazer o tratamento, ele vai melhorando, aí ele se dá alta por conta. Fala, não, tô bem. Aí ele some. O que acontece, né? Qual que é o prejuízo de você, paciente, se dar alta antes do tempo que o profissional recomendou para você o tratamento? É que você vai perder informações valiosíssimas, né, de como você vai conduzir o seu tratamento fora da clínica. Então, muitas das vezes o paciente não sabe o que fazer, né, depois que ele teve alta do tratamento, e aí por isso que muitas dessas dores acabam se tornando recorrentes, porque tem alguns comportamentos que ele não mudou ainda, que está sendo gatilho da dor, e quando volta, aí ele fala, fiz o tratamento, mas não adiantou. Lógico, você se deu alta antes do tempo, provavelmente você tem coisas a aprender ainda, né? Durante o processo, né? Aí, quando a gente reavalia, ou ele volta numa condição muito pior, com outro diagnóstico que vai demorar mais tempo para ele melhorar, ou ele volta na mesma condição, né? Fala, agora eu tenho que começar tudo de novo. Então, assim, quando vocês se decidirem se tratar da sua vez com fisioterapeuta, siga à risca as orientações que eles te passarem. E se por alguma razão você entender, está demorando, ou não existe soluções rápidas e práticas para problemas complexos, tá? Tratamento de dor crônica você tem que ter paciência, né? E aproveitando disso, Ju, o que eu queria falar com você, né? Vamos falar um pouquinho dos aspectos emocionais, como que as emoções podem, né, de fato, atrapalhar nos pacientes com dor cervical e dor de cabeça. Depois eu finalizo com isso. Os fatores externos, né? Eles geralmente, principalmente a parte emocional, né? A gente não quer dizer que a sua dor é da sua cabeça. A minha dor, a dor do Keller, a dor do outro, ela é real, né? A gente não tá falando que você não tem dor. Você tem dor, mas assim, tem aspectos emocionais, por exemplo, eu trabalho sentado há muito tempo, eu acredito que a posição do meu trabalho gera dor, tá? Então, essa é uma situação. Agora, eu tô de férias e vou ficar num carro 8 horas ou num avião 5 horas e a minha dor não aparece? Por que será? Porque é outro contexto. Você gosta de viajar, você tá indo ver um filho, você tá indo ver um neto, a formatura do seu neto. Então, o contexto é diferente. Quando você acredita que aquele fator, né, que é causador da sua dor, então isso aí acaba criando aquela coisa, eu não gosto, eu trabalho muito tempo sentado, aquilo me faz mal, e aí vai gerando todo aquele processo de dor, só vai piorando a situação da pessoa. E a pessoa que tem dor deixa também de sair, de se relacionar com outras pessoas. Isso também é ruim, porque ela fica ali. Uma vez um cardiologista falou que, né, pro meu pai, por exemplo,
Foi pro meu pai mesmo. Ele falou que meu pai estava, sabe quando você está esperando a morte? Você agora, porque ele teve vários infartos. Aí ele falou assim: Nossa, você está cultivando a sua morte, você tá, né? E meu pai falou assim: Ai meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou ter outro infarto. Agora eu não aguento mais, entendeu? E aquilo foi criando um negócio nele que ele não queria ir num sítio com a gente. Era 1 hora de casa, porque se ele tivesse um infarto, não daria tempo de socorrê-lo. Então, assim, aí tudo isso agrava o quadro dele. Ele pode ser que ele sentadinho lá em casa ele tenha um infarto e acabou, entendeu? Então, os fatores emocionais, psicológicos, fatores biosocial, assim, que você deixa de fazer alguma coisa que você gosta por conta da dor, isso vai aumentar o seu quadro de dor. Exatamente. Até para dores de cabeça, isso também influencia muito o contexto, né? E como você bem colocou, imagine você, né, que trabalha como você falou, trabalha várias horas sentado. Então, além da posição mantida que você fica ali, posso dar um exemplo meu aqui, né? Eu estou de férias nesse momento, Eu mas, vi que você estava de férias. mas, mas eu não estou, né? Mas é porque acabei pegando gosto pelo negócio e, pelo menos aqui passar alguma mensagem para o pessoal. Mas o que eu quero dizer? Se você está no seu ambiente de trabalho, que ele é realmente estressante para você, onde, por exemplo, você trabalha demais, tá? Se doa demais pela sua empresa, mas você enxerga que você não é bem recompensado, seja em termos de remuneração ou até mesmo de consideração pelo seu superior, pelo seu chefe. Então, por exemplo, você faz muita coisa, mas você nunca recebeu um elogio pelo que você faz, não recebeu uma gratificação financeira. Quando você percebe essa relação pobre entre esforço dado e recompensa, vai gerar uma frustração em você, né? Natural no ser humano. E essa frustração, uma vez que ela é aumentada, vai fazer com que a dor pode persistir por conta dessa condição. E aí, beleza, você está naquele cenário totalmente estressante, satisfeito com o trabalho, você tira as férias. E aí você vai viajar com a sua, você já tem uma dor cervical, você vai viajar com a sua família, vai brincar com seus filhos na piscina, vai comer coisas diferentes, porque você foi visitar uma outra região, você vai entrar no avião, pegar a mala, andar de bicicleta com seus filhos e tal, e você nem vai lembrar dessa dor, né? Você nem vai lembrar dessa dor, né? E quando você volta ao seu trabalho, acabou suas férias, você volta para o seu trabalho, na semana seguinte, sua dor já começa a te lembrar, olha, eu tô aqui. O que a gente precisa entender, né, nesse cenário? Que o fator contextual do trabalho, o ambiente de trabalho, pode ser o fator que está desencadeando as suas dores, né? Agora, tem muita gente que fala, mas eu não tenho dor, eu tive dor durante minhas férias. Então a pessoa está lá trabalhando sentada por muito tempo, né? E ela tira férias, aí ela faz tudo isso. Ela volta a fazer atividade física, porque vai brincar com criança na piscina e faz muito exercício. Pô, voltei das férias, tô cheio de dor. Tô Meu quebrada. filho, você tá quebrado porque você tá num descondicionamento físico. Vai pra academia agora, entendeu? Porque a tua capacidade física tá muito baixa, né? E chegou no momento ali da tua férias que teu filho te colocou para fazer uma atividade que o teu corpo não estava preparado, você exagerou. E aí você teve a dor nas férias por conta disso. Ou seja, a questão não é a questão do seu trabalho em si, mas é a questão do teu físico mesmo que está descondicionado. Então tem essas duas vertentes para a gente colocar. Ju, algo mais a considerar? A única coisa que eu ia te falar, aqui em Santos tem muito idoso, né? Então tem muita articulação comprometida, as estruturas, né? Então tem muita gente com artrose. E como eu tenho o estúdio de Pilates,
né? Eu brinco muito, porque o pessoal vai viajar, fala, eu andei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nossa, Ju, como eu andei. Aí eu falo, eu tenho bola de cristal. Tenho certeza que você não teve dor nenhuma. Não, não tive dor nenhuma. Mas no dia seguinte já começa. Ai, porque eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali. É super natural, porque mudou o contexto que ele gosta de fazer, ver o neto, foi passear com a família, né? Sim. E aí, pessoal, falando só um pouquinho agora das dores de cabeça em si, o que acontece, né? Dor de cabeça geralmente ela afeta muito mais as mulheres, né, do que os homens. Infelizmente, a literatura coloca isso como prevalência, então é muito mais frequente nas mulheres que homens. E qual que é o nosso objetivo com o tratamento fisioterapêutico nas dores de cabeça? É diminuir as dores e diminuir os episódios de dor de cabeça. Que às vezes a pessoa começa a ter crises, né? Várias crises de dor de cabeça cada vez mais frequente e num espaço de tempo cada vez menor e durando por mais tempo. Então, se às vezes a gente nem consegue zerar totalmente a dor, mas diminuindo a frequência de crises vai fazer com que você tenha melhor qualidade de vida. E aí a gente tem algumas dores de cabeça, principalmente a cervicogênica, que é de origem da cervical, porque na cervical alta, por exemplo, nós temos uns grupos de nervinhos ali, que às vezes quando tem uma alteração de posicionamento, às vezes pode sensibilizar esses nervinhos na cervical e gerar essas dores de cabeça. Geralmente são dores unilaterais, bilaterais, que vêm aqui para frente da cabeça. Muitos pacientes podem apresentar pontos gatilhos de origem muscular nessa região também. Mas assim, o que a gente fala da dor de cabeça cervicogênica? Que o movimento de cervical, ela ajuda na melhora da dor desses pacientes e também recursos de terapia manual. Como eu coloquei no post hoje, de manhã cedo, eu estava lendo um estudo, e aí ele mostrou que os exercícios que a terapia, técnicas de terapia manual, seja elas de manipulação, mobilização, elas podem trazer um alívio a curto prazo, como a gente já falou, para esses pacientes, e a médio e longo prazo, o exercício, de uma forma específica, pode ajudar esses pacientes com dor de cabeça. Porque é muito comum os pacientes com dor de cabeça, a primeira coisa a fazer, a primeira atitude é tomar um medicamento para dor. É muito comum, né? Então, se você tem dor de cabeça, né, já tem tomado remédios aí, não está melhorando, procurar o fisioterapeuta para poder te orientar nesses casos, com alguns exercícios específicos, ou até técnicas de terapia manual, vai te ajudar nesse processo, porque tratamento fisioterapêutico associado a exercício mais terapia manual, ele é um tratamento mais seguro, com menos efeito colateral do que as medicações. Ah, então quer dizer que você é contra as medicações? Não, eu não sou contra. A questão é que vocês acabam tomando em demasia, tá? Aí, aproveitando um pouquinho, Ju, para falar da enxaqueca, né? Que é muito comum alguns pacientes terem enxaqueca, que é uma dor crônica primária, geralmente não tem relação com alteração tecidual, né? Mas as pessoas experimentam dor e geralmente pode apresentar alguns pontinhos brilhantes na visão, que a gente chama de aura ou sem aura, e ela tem crise aí de 72 horas, né? Então se tem 3 dias de dor, aí ela passa, depois de um tempinho ela volta de novo. E o diferencial das outras dores de cabeça é que quem tem enxaqueca sintomática, verdadeira, o paciente piora com exercício. Então, ou seja, nesses casos, o paciente ele não deve fazer exercício naquele momento. Ah, mas eu sinto dor, tal, minha cervical fica pior. Opa, a gente tem que tomar um pouco de atenção nesses casos. E aí é importante a gente levar isso em consideração. E aí o tratamento medicamentoso, medicamento correto, vai nos ajudar muito com esses pacientes. Então, nem sempre o medicamento ele é para se jogar fora, mas quando ele é prescrito de uma maneira correta, ele ajuda muito o paciente que no nosso tratamento também. Certo? Juliana, Juciano, eu ainda vou aceitar tudo o seu nome, tem que ter a Juliana do grupo, eu acabo confundindo. Juciana, minha querida, mil desculpas. Considerações finais antes que o Insta nos derrube.
O que você poderia colocar para a gente, ou se você quer colocar mais alguma coisa, fica à Não, vontade. acho que Agora, a palavra é gente, sua. a gente já falou bastante, acredito que as pessoas deram para entender. Eu sofro de enxaqueca, eu sei como é exercício na hora do momento da dor. Não, para mim, no meu caso, não adianta. Eu realmente uso medicação e a atividade física é muito importante para a gente ter aí o controle para diminuir cada vez mais, né? Essas enxaquecas aí. Mas na crise, infelizmente, o fármaco é o que vai te ajudar nesse caso, né? Mas aí a cervicogênica a gente ajuda muito os pacientes, né? Com exercício específico e terapia manual. Nesse caso, eu sempre falo que os dois são ali para fechar, porque a cervical requer muita também a mão ali, mas o exercício é fundamental, né? Exercício específico com o fisioterapeuta, principalmente a gente que se especializou nessa área aí. Bom, Kellerman, eu quero É, agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Aí, eu eu que sempre vou estar ali de agradeço. prontidão falando, vambora. Muito bom, muito obrigada mesmo. E foi muito bom o nosso bate-papo. Adorei, Ju. Obrigado mesmo pela disponibilidade, pelo horário, né? Pessoal, que não segue a Jussiana, ó, tô com a Juliana na cabeça, tem que fazer live com a Ju também. Com a Jussiana, quem não segue a Jussiana pode seguir, acompanhar o trabalho dela. Parabéns pelo vídeo de hoje, ficou sensacional, vi lá, Muito né? obrigada. E, e é isso, né? E quem quiser, quem não me segue, quiser me seguir também, acompanhar o meu Com trabalho, fique certeza. sempre à vontade. Tarefinha do desafio, não sei se você já deve estar sabendo, né? O que a gente faz após uma live? A gente abre uma caixinha de pergunta e deixa lá se tiver alguma interação para a gente ir respondendo. Então, tanto eu quanto a Luciana vamos abrir uma caixinha de pergunta agora, tá? No nosso Stories. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão relacionada ao assunto da live ou qualquer assunto que você queira tirar sua dúvida com os profissionais, aproveite o momento que a gente vai estar respondendo a vocês. Ju, obrigado mais uma vez. Obrigada a É sempre uma você. honra ter você aqui comigo. Muito Vamos combinar obrigada. mais vezes. Estou devendo duas lives para você no seu perfil. Quando você decidir, falou, ó, agora eu vou começar a fazer as lives. Se você quiser me convidar, Pode ter certeza. já está de convite aceito. Tá joia? Obrigado mais uma vez Obrigada, e até Kelly. uma próxima. Gente, Obrigada. Tchau, obrigado. tchau. Beijo. Se Beijo. Tchau, cuida. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.